Ou seja, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre alimentos para você retirar da tua vida e alimentos para você colocar na sua vida se você quer evitar um infarto. Se você já teve um infarto, para evitar um novo infarto. Então, antes de tudo, eu vou começar a falar sobre, dar alguns detalhes sobre a causa real do infarto do miocárdio, a causa real dos AVCs, que são os infartos cerebrais, explicando para vocês o que é a palavra infarto, que algumas pessoas não conhecem. Infarto quer dizer a morte do tecido, a morte de células, de uma determinada área de um tecido, de um órgão, pela falta de oxigênio e glicose. Nossas células precisam o tempo todo estarem recebendo oxigênio e glicose, ou ácido graxo, que é o combustível para a célula ter energia, para poder ela conseguir se manter viva. Então, se por acaso o sangue para de mandar esses dois nutrientes para aquela determinada região ali, ou seja, se houver um bloqueio no vaso, ou seja, se o vaso estiver obstruído e não chegar sangue em determinada área de tecido, de grupo de célula ali, esse grupo de células que não recebe o oxigênio, que não recebe a glicose, ele infarta. Infarto quer dizer a morte de um tecido. E não é só infarto da morte do tecido do coração, não. Infarto pode ser um infarto de qualquer célula do corpo. Porque as células morrem por dois motivos. Ou por infarto, que é pela falta de nutrientes, pela falta de oxigênio e glicose, ou ácido graxo. E também por apoptose, que é uma morte programada, natural, celular. Que a célula tem uma programação para morrer e dá lugar a outra célula que está surgindo, que foi reproduzida, que está surgindo, para substituir essa anterior, que já ficou velha. Então, o infarto ele não é natural. Ele ocorre porque para de existir a chegada de sangue naquela região ali. Porque a artéria que está levando o sangue para aquela região está obstruída, por algum motivo. Isquemia é quando há um bloqueio na circulação, ou seja, as células estão sofrendo porque está faltando oxigênio e glicose, mas não infartaram ainda, ou seja, não morreram. O infarto quer dizer a morte da célula. A isquemia quer dizer a falta de sangue chegando naquela região ali, por um bloqueio qualquer na circulação. Oi pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Gente, nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. Como você pode fazer uma prevenção real. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC, um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com um infarto ou com AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Esse é o grande trunfo dele. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs, riquíssimos em antioxidantes e outras substâncias maravilhosas. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online. E está numa promoção super especial, tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. E, gente, você vai entender quais são os alimentos que você precisa comer para você evitar o infarto. Alimentos da terra, alimentos coloridos, quais são os alimentos
mais especiais que vão atuar promovendo um retardo e uma reversão nessas placas de gordura. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor, tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso, tá numa promoção maravilhosa. Aproveita essa promoção, tá imperdível, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá. Um beijo no coração e até a próxima. Bem, o infarto do miocárdio, que é o infarto do coração, que ocorre quando essas células musculares do coração, em determinada região dela que está irrigada por aquela artériazinha específica ali, vai deixar de receber o oxigênio e vai necrosar, vai morrer. Isso é o infarto do miocárdio, que são essas células musculares, são os miócitos cardíacos que fazem a contração do coração. Você sabe que para você estar vivo, o teu coração está batendo o tempo inteiro, não pode parar um minuto sequer. Então, gente, como ocorre esse infarto? Como ocorre essa obstrução da artéria? Em primeiro lugar, a artéria ela é composta por um endotélio, que é um revestimento de células que está por dentro dela. A artéria é como se fosse um cano. E o revestimento interno desse cano possui um grupo de células chamadas células endoteliais, que são muito importantes. E na camada mais interna dessa parede da célula, que é exatamente o cano, né? A espessura do cano, vão existir estruturas que são compostas de colágeno e músculo. E esse colágeno, ele precisa ser constantemente renovado pela vitamina C, que é a vitamina mais importante para a fabricação de colágeno. E como o ser humano tem deficiência crônica de vitamina C, isso eu falei já em outros vídeos, a espécie humana deixou de fabricar essa preciosa vitamina, então fica faltando colágeno suficiente e a parede das artérias começa a enfraquecer. Essa é uma das causas principais do infarto. Ora, a parede de uma artéria importante, que está irrigando um tecido importante como o miocárdio, o nosso corpo sabe que ali está tendo um problema. Essa parede vai ficando fininha, vai ficando cada vez mais desgastada, vai ficando cada vez mais danificada. E além disso, várias toxinas, inclusive alimentares, como as margarinas e os óleos refinados, as gorduras trans, a homocisteína, o ácido úrico, várias toxinas agridem esse endotélio vascular, entendem? E vão facilitar ainda mais essa deterioração da parede do vaso. Então, o vaso começa a ter um monte de rachaduras, começa a ficar bem fino e na iminência de se romper. Ora, o organismo ele lança mão de uma defesa, ele percebe isso e manda para lá uma lipoproteína, que é uma molécula que vai tentar fazer como se fosse um curativo naquelas rachaduras que estão começando a surgir, porque o vaso não pode romper. Como não há vitamina C suficiente, o corpo não consegue regenerar o colágeno da parede, certo? Do vaso. Então ele fica cada vez mais fraco. Com a ação dessas toxinas, as células endoteliais vão se destruindo, não conseguem reparar o tecido, e eles começam a se deteriorar ao ponto que o corpo vai ter que fazer um band-aid ali, vai ter que fazer um curativo ali. E ele faz esse curativo formando uma placa, que é chamada placa de ateroma. Então, o colesterol chega lá para impedir que essa placa cresça demais. O colesterol, na verdade, é um mocinho da história. Ele não é um vilão. Ele está presente na placa, mas ele não é o formador da placa. E a placa não se forma por acaso. A placa está se formando porque está havendo uma deficiência de vitamina C e uma agressão diária e constante a essa mesma parede. Então, gente, o que é que acontece? O corpo lança a mão da formação dessa placa, que no início ela é salvadora. Ela vai ser composta de lipoproteína A, de fibrinogênio, que vai fechar as rachaduras e vai deixar aquela parte ali que estava se rompendo sem mais nenhuma chance de romper, sem mais nenhum perigo de rompimento. E vai salvar a pátria, como diz a história. Então essa placa começa a receber cálcio, começa a se solidificar e fica tudo protegido ali. É uma placa de ateroma calcificada. E aquela região ali não vai mais ter problemas para haver um rompimento. E isso seria fatal. Imagine uma artéria coronária, por exemplo, que irriga o próprio coração, rompendo. Isso aí é terrível, a pessoa morre, né? Então, a placa de ateroma, de início, é uma placa salvadora.
é uma placa muito bem-vinda. Ela foi o resultado, ela foi a consequência de um problema anterior, que era a rachadura, a fragilidade da artéria que estava na iminência de romper. Bem, o que ocorre é o seguinte, a vitamina C continua deficiente no corpo da pessoa, a agressão ao endotélio continua, e aí o que é que acontece? O corpo perde o controle dessa história da placa, começa a aumentar cada vez mais a placa. A coisa perde o controle. E o excesso de triglicerídeos vai se acumulando nessa placa, essa placa cresce muito mais do que ela deveria, e aquilo que no começo foi salvador, termina gerando um outro problema. A placa de ateroma salvadora, de início, termina aumentando ao ponto de fechar, ocluir o vaso, como eu estou mostrando na figura aqui. Então você tem uma placa que cresceu demais e terminou fechando a circulação do vaso. É o que acontece no infarto agudo do miocárdio. Ou, se essa artéria for uma artéria que está irrigando o cérebro, gente, é um infarto do cérebro, que é o chamado AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico. Porque a obstrução ocorre, as células ficam isquemiadas, ou seja, com falta de oxigênio e glicose, e terminam morrendo, terminam infartando. As células do cérebro infartam. É o infarto cerebral. Bem, eu expliquei tudo isso aqui para mostrar para vocês que é muito importante a alimentação nessa questão. Porque se você se alimenta de toxinas que vão agredir esse endotélio, você vai facilitar a formação da placa e você vai contribuir para que a placa cresça. Então, qual é a dieta saudável para você evitar um infarto, gente? Em primeiro lugar, a grande dieta, frutas cítricas ricas em vitamina C. Porque a vitamina C é a base da saúde cardiovascular. Estamos falando de vitamina C natural, presente nas frutas como kiwi, por exemplo, que é riquíssimo em vitamina C, a acerola, laranja, tangerina, o mamão tem muita vitamina C. Se você não sabia, a goiaba tem muita vitamina C. Então, gente, comer todos os dias alimentos ricos em vitamina C. Isso é fundamental. Comendo uma boa quantidade de frutas, você consegue de 500 a 800 miligramas de vitamina C por dia. E aí você vai complementar com mais 2 gramas de vitamina C sintética. Porque aí você vai ficar em dia com a vitamina C para reparar a parede da artéria com o colágeno que ela precisa. Isso aí vai evitar a causa real do problema. Além disso, além de fazer o uso da vitamina C, você também deve se encher de antioxidantes, como o mirtilo, por exemplo, a romã. Então a primeira solução é comer muita vitamina C e fazer o uso da suplementação com vitamina C. A segunda solução é se encher de antioxidantes. Comendo as frutas, você já está tendo muito antioxidante, mas existem algumas frutas que têm um poder antioxidante fantástico, como o mirtilo, por exemplo, que deve ser colocado na tua semana. De 2 a 3 vezes por dia você deve comer sempre mirtilo. E a romã, você pode conseguir o suco de romã. O suco de romã vendido nas casas de produto natural. É um suco sem aditivos químicos que guarda todo esse potencial antioxidante da romã. E quando você antioxida o corpo, você vai proteger essa delicada tessitura do endotélio da agressão de um monte de toxinas, inclusive endógenas, como a homocisteína, por exemplo, o ácido úrico. Então você vai proteger essa delicada tessitura do endotélio vascular da ação de toxinas diversas que você adquire pela alimentação e também internas, endógenas, como a homocisteína, o ácido úrico. E você protegendo esse endotélio, quanto mais o endotélio estiver protegido, estiver intacto, mais difícil vai ser para uma placa se formar e aumentar de tamanho. Então essa é a grande prevenção, gente. Se encher de antioxidante. A cúrcuma também é um excelente antioxidante. Tem vários antioxidantes por aí. Tem que tomar esses antioxidantes. Tem que realmente fazer uso deles. A terceira solução é você parar de comer junk food. Trash food, fast food. Essas comidas industrializadas, gente. Tudo que for em pacote, tudo que tiver em caixa, tudo que for industrializado não faz bem para quem já teve infarto. Tem que tirar isso da vida. Eu estou falando aqui sério. São comidas que são ricas em oxidantes, substâncias reativas, toxinas, que vão agredir o teu endotélio vascular. Vão ser ricos em gordura vegetal hidrogenada, açúcar refinado, o glutamato monossódico, o glúten também é outro veneno, que também agride o endotélio vascular. Gente, comida frita também é um problema.
Quem já teve infarto ou quem está querendo prevenir realmente o infarto deve evitar a todo custo qualquer tipo de fritura, principalmente fritura feita com margarina e óleo refinado. Essa aí, batata frita, essa de rua, pelo amor de Deus, minha gente. Aquele óleo é reutilizado várias vezes. E quando você pega uma gordura trans, como o óleo refinado, e você submete ele a uma temperatura muito alta, essa gordura trans vai ficar mais trans ainda, então a toxina se potencializa. Isso entra no teu organismo e vai agredir essa delicada tessitura, esse tecido do endotélio vascular, facilitando o surgimento do infarto. Quanto mais o corpo é agredido, mais ele reage, como se fosse automaticamente para aumentar o tamanho da placa. Porque ele está se protegendo da ruptura do vaso ali. E isso vai como um moto contínuo e o corpo fica viciado, perde o controle. E aí a placa começa a crescer demais e termina fechando, ocluindo o vaso, bloqueando a passagem do sangue naquela região ali. Só que não pense que isso é com 1 mês ou 2 meses não, viu gente? Esse processo dura muitos anos, é um processo longo, às vezes décadas. Fizeram um estudo lá nos Estados Unidos com pessoas com 12, 15, 17, 20, 18 anos, jovens adolescentes e jovens de 25, 26, 27 anos, que sofreram acidentes de vários tipos, morreram de forma acidental. Eles foram fazer, não tinham nenhum problema cardiovascular, e eles foram fazer um estudo das artérias coronárias dessas pessoas. E descobriram que já tinham placas em formação. Placas começando a formar. Entendeu? Então, essa placa começa a se formar em torno dos 20 anos e aos 50, 60 vai gerar o sintoma, vai dar o infarto. 30 anos comendo batata frita termina levando você para o infarto. Por mais gostosa que seja a batata frita, você deve evitar comer. Isso aí é uma dieta para quem já teve infarto, que deve ser proibida comer batata frita, por mais gostosa que seja. Pega a batata, coloca no forno e deixa ela no forno, esquenta ela no forno. Não frita ela, porque a fritura que é o problema. Que aí você vai formar trans, gorduras trans. Bem, isso é muito importante, gente. Você parar de comer essas comidas cheias de porcaria, cheias de aditivos químicos que fazem mal para o teu endotélio vascular. E além disso, essas comidas junk food, fast food, contêm uma toxinazinha chamada AGE, compostos de glicação avançada, que são dos piores toxinas que atuam sobre o endotélio também, infartando você. Então essa é a terceira dica para você sobre uma dieta saudável para evitar o infarto. Em quarto lugar, ficar em dia com o magnésio, gente. Muito importante. O magnésio é um dos minerais mais importantes para a saúde cardiovascular. Porque com magnésio suficiente, tua pressão vai baixar, vai ficar normal. A hipertensão também contribui bastante para facilitar a formação da placa, para aumentar a placa. Porque quando a pressão está muito alta, o sangue flui pela artéria, agredindo esse endotélio vascular, porque está muito forte ali a pressão sobre esse endotélio. Então não é legal também. A hipertensão arterial também é um fator que vai prejudicar a parede do vaso e vai facilitar a formação da placa de ateroma. Então é mais um fator de agressão. Quando você consome magnésio, você vai dilatar mais os vasos, você vai fazer com que haja menos essa agressão da hipertensão. Então, regulando a pressão arterial é muito importante e o magnésio é fundamental para isso. Ficar em dia com o magnésio é uma das coisas mais importantes para você prevenir o infarto. Como é que você faz isso? Comendo banana todos os dias, abacate é uma fonte fantástica de magnésio, nozes são uma fonte fantástica de magnésio, e fazer o uso do magnésio de malato, que é muito bom. O magnésio de malato, contendo 80 miligramas de magnésio por cápsula, 3 vezes ao dia. É a dose padrão. Entende? Para você ficar em dia com magnésio, porque o povo brasileiro é deficiente nesse mineral, porque nossos solos estão esgotados dele. A quinta dica é você ficar em dia com a vitamina C e a vitamina E, como eu falei aqui já, a vitamina C é muito importante. Ela é a base fundamental, a falta de vitamina C é a causa fundamental da formação da placa de ateroma, do infarto e do AVC. Se você colocasse toda a população em dia com a vitamina C, fazendo uma suplementação em massa, era possível até que a quantidade de infartos e AVCs se reduzisse drasticamente na humanidade. Porque é a causa mais fundamental. A doença cardiovascular, a doença arterial cardiovascular, que cursa com infartos e AVCs, a placa de ateroma, chamada de ateromatose, que essa é placa de ateroma que se forma nos vasos arteriais,
ela tem como causa principal a falta de vitamina C. A causa não é a única causa, mas é uma das causas fundamentais. Ela é como se fosse uma forma precoce de escorbuto. O escorbuto, aquela doença dos marinheiros, que é já uma degradação muito mais forte, muito mais intensa, né, gerada pela falta de vitamina C. Então é muito importante estar em dia com a vitamina C, além do que ela é um poderoso antioxidante, né, que vai proteger as células endoteliais também. E a vitamina E também é muito importante porque ela é um antioxidante lipossolúvel, que vai proteger a membrana das células endoteliais, vai proteger as mitocôndrias das células endoteliais do ataque dessas toxinas que agridem e querem agredir ela todos os dias. Então é muito importante estar em dia com a vitamina C e a vitamina E. A sexta dica é você tomar o suco de uva orgânico. Por que o suco de uva orgânico? O suco de uva orgânico ele contém resveratrol. E por que orgânico? Porque o orgânico tem 5 vezes mais resveratrol do que o suco de uva que não é orgânico. E tendo esse resveratrol, vai atuar positivamente para evitar o infarto e o AVC. O resveratrol é um antioxidante potente que vai proteger as células endoteliais da agressão, atua como antioxidante aí, revertendo esse processo patológico da placa de ateroma. Além do que, vai baixar a pressão arterial, baixando a pressão arterial, deixando ela mais regulada. Isso também vai ser um fator que vai contribuir para evitar a formação do infarto. E a sétima dica, que eu sei que muita gente vai ficar chateado comigo, você quer que eu possa fazer, eu só tenho um compromisso com a verdade, é deixar de comer carne vermelha, gente. Por quê? Por 2 motivos principais aí. Já foi comprovado, inclusive, por um estudo científico, eu vou deixar o link desse estudo aqui embaixo para você, que a carne vermelha contém bactérias nocivas para a saúde da gente. Essas bactérias, elas transformam a carnitina, que é uma substância que existe na carne, numa substância venenosa chamada TMAO, T-M-A-O. Esse veneno ele vai ser um potente agressor do endotélio vascular. Como eu falei aqui, a causa do infarto é a agressão pelas toxinas do endotélio vascular que vai se inflamar. Ora, todo tecido que é agredido, ele reage inflamando. Então, essa inflamação do endotélio vascular crônica, essa degeneração da parede vascular por conta dessa inflamação também é uma das causas principais do infarto e do AVC. Então, isso aí é um dos problemas gerados pela carne. A formação dessa toxina no intestino da gente pela ação das bactérias. E o segundo motivo pelo qual a carne não é uma boa pedida para quem já teve infarto e também para evitar o infarto, você deve tirar a carne, é porque ela é uma fonte de homocisteína. A homocisteína é um aminoácido anormal, uma toxina, que é o produto do metabolismo das proteínas. Quando você come proteína em excesso, e a carne é sempre proteína em excesso, essa homocisteína que vai sobrar, que vai se acumular no corpo, vai agredir o endotélio vascular também, é um potente agressor do endotélio vascular. E a gente já viu desde o começo do vídeo que tudo que agride o endotélio vascular vai facilitar a formação da placa e vai facilitar o infarto. Então, gente, tudo isso aí são dicas para você retirar algumas coisas e você colocar algumas coisas na tua vida. O que é que você deve retirar? Você deve retirar a carne vermelha, você deve retirar as gorduras trans, os óleos refinados e as margarinas, deve retirar todas as comidas industrializadas, se possível, e voltar-se para o natural. Uma boa salada, muito variada, um pratão de salada antes do almoço, todos os dias. Comer muitas frutas, todos os dias. Comer as frutas antioxidantes, o suco de uva orgânico e os suplementos de vitamina C, a cápsula de óleo de abacate, que é fonte da vitamina E, e com tudo isso você vai já proteger teu corpo para não ter novamente essa doença ou para nunca ter essa doença, se Deus quiser. Bem, o exercício físico também é muito importante, exercícios físicos moderados, porque aumentam o óxido nítrico e protegem o sistema cardiovascular. Esquece essa história de colesterol, que colesterol não é fator que provoca infarto, coisa nenhuma, viu, gente? Colesterol não tem nada a ver com isso. Na hora que a placa está formada, o colesterol fica lá presente para evitar que essa placa cresça e para também servir de matéria-prima para construir, para reconstruir o tecido que está lesado. Então, o colesterol é mocinho, gente. É uma molécula muito importante para a saúde da gente. Está comprovado já cientificamente que pessoas que têm colesterol mais alto vivem mais tempo. Bem, gente, nós estamos com a promoção hoje do curso de suplementação inteligente. Gente, o curso de suplementação inteligente é um curso maravilhoso. Foi o primeiro curso que eu fiz e é um campeão absoluto de quantidade de alunos. Nós temos mais de 25 mil pessoas que já fizeram esse curso. É um curso 100% online, onde eu vou ensinar você tudo
tudo sobre suplementação. Um curso que não tem canto nenhum igual. Não existe nenhum outro curso que ofereça a você o conhecimento que esse curso tem. No curso de suplementação inteligente, você vai aprender tudo sobre vitamina B, vitamina A, vitamina C. Vai ter uma aula sobre todas as vitaminas. Todas as vitaminas. E aulas maravilhosas, completas. Você vai aprender tudo sobre os minerais também, como magnésio, selênio, silício, boro. Aulinha sobre cada um. Você vai ter também uma aula sobre os fitonutrientes, como licopeno, resveratrol, quercetina, que estão presentes nas frutas e verduras e podem ser também consumidos na forma de suplementos para melhorar nossa saúde, com remédios naturais. Então, todo esse conteúdo você vai ter no curso de suplementação inteligente. Você vai aprender quais são as vitaminas que podem ser sintéticas, quais são as que têm que ser naturais, quais vitaminas que têm que ser através dos alimentos, que não têm suplementos. Tudo isso você vai aprender no curso de suplementação inteligente. Tem muita coisa sobre alimentos funcionais também. Gente, ele é um curso 100% online. Você comprando ele, você vai ter ele para o resto da vida. Para o resto da vida. É vitalício. E pode assistir o curso quantas vezes quiser. Esse curso você assiste no seu computador, no seu tablet, na sua Smart TV, no seu projetor, no seu celular, em qualquer lugar, qualquer hora, quantas vezes quiser. Isso é maravilhoso, não é? O que a tecnologia pode fazer para a gente. Eu vou ser muito feliz em ser o seu professor. O valor desse curso está em promoção. O valor normal é R$ 400 e nós estamos fazendo ele por R$ 59,90. Aqui embaixo da tela tem o link para você se inscrever no curso. Aqui embaixo, o curso de suplementação inteligente. Clica nele, faz tua inscrição que você já começa a fazer o curso agora, tá? Vou ser muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.